E aí, boa noite. Só lembrando que temos a participação a semana toda do senhor Aramis aqui do lado, então vai ter barulhinhos de neném o tempo todo. E aí, hoje é dia da gente conversar com a psicóloga Paloma. A Paloma é psicóloga materno-infantil, trabalha na maternidade com esse público, tem bastante experiência, boa abordagem. E hoje a gente vai conversar sobre a rede de apoio. Querendo participar já, tá vendo? É só começar a falar. Então, entender qual é o papel da família, da comunidade e dos profissionais. E aí, Paloma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e iniciasse com quem compõe a rede de apoio para se é para essa mulher ou se é para essa família. Tá, então eu sou a Paloma, né? Eu sou psicóloga perinatal. Eu trabalho na Maternidade Brasília também, com puérperas, gestantes, aproximadamente 2 anos já. E sou formada pelo IESB, tenho especialização pela Unileia. E vou falar um pouquinho, né, respondendo aí a pergunta da Nath, que o que compõe a rede de apoio, na verdade, é todo mundo que está ao redor daquela família, né? Então, existem vários tipos de rede de apoio. Quando a gente se refere à amamentação, à puérpera, ao bebê, a gente entra mais ali na rede de apoio daquela família, né? Porque a chegada de um bebê ali mexe com toda a estrutura familiar, né? Então, mexe com a estrutura da mãe, do pai, do bebê. Então, muitas vezes, aquela família ela precisa se reorganizar a partir da chegada daquele bebê, né? Então, aquela família vai precisar, por exemplo, de auxílio ali para conseguir fazer as atividades domésticas, ou então vai precisar de um auxílio com os cuidados com o bebê, né? Então, a gente se refere a uma rede de apoio que é para aquela família, né? E quem compõe essa rede de apoio, não existe uma regra para a composição da rede de apoio, né? Vai depender muito do modelo familiar daquela família. Então, para algumas pessoas, a rede de apoio é a família, né? Os avós que acabam ficando ali muito pertinho, ou às vezes a rede de apoio é uma cunhada, um tio daquele bebê, às vezes a rede de apoio é uma conhecida, é uma babá, é uma empregada, enfim, a rede de apoio ela vai depender muito do modelo familiar, né? O mais comum que a gente mais vê de rede de apoio são os avós e os tios, no caso, né? Quando tem. Porque eles são pessoas que acabam estando ali mais perto. Então, a mãe e o pai daqueles novos pais que estão ali, eles acabam se tornando chave essencial na rede de apoio, mas não é uma regra, porque a gente sabe que existem diversos modelos de família. Então, rede de apoio ela pode ser tanto a rede de apoio ela é para a família, não é para a mulher e o bebê, né? Não é para a puérpera e o bebê, é a família, todos aqueles que compõem, então às vezes irmãos, o marido, ele está tudo composto nesse núcleo familiar. E aí, e ela pode ser então paga, né? Seriam profissionais, aquele que a gente consegue bancar, e aqueles outros familiares, né? Os parentes, no caso. E aí, Paloma, como que a gente. Qual a influência que essa rede de apoio ela vai ter em relação à amamentação, ao processo da amamentação? Então, a amamentação, ela vai muito além de uma nutrição física, né? Ela também é uma nutrição emocional. Então, para que ela funcione, aquela mulher precisa estar em condições de amamentar aquela criança. Porque aí, às vezes, o que que acontece? Vamos a uma historinha fictícia, né? Mariazinha teve seu primeiro filho e aí achou que as coisas seriam de um jeito perfeito, ali aquela maternidade que a gente vê na internet, que é tudo lindo, que é tudo fácil. E aí chega na hora, sai tudo como sai tudo o contrário do que ela tinha planejado. Então, a amamentação dói, o bebê às vezes não tem uma pega correta e machuca, e o leite demora a descer. Então, acontecem muitas coisas nesse processo, né? Então, a Mariazinha, ela vai começar a se frustrar desde a primeira coisa que sair ali do combinado, do que ela organizou para aquilo, né? Então, muitas vezes acontece no parto, na hora do parto, né? A mulher se prepara para um parto normal e aí acaba que por qualquer motivo que seja, ela acaba precisando ir para uma cesárea. Então, aquilo ali já começa o período de frustração dela.
E aí, quando chega o momento de ter um bebê ali no quarto, né, ali no colo com ela, aquele bebê tem as dificuldades dele. As pessoas falam muito que é instintivo, que o bebê ele já nasce aprendendo a mamar, por conta do reflexo de sucção. Então, a mulher fica com aquele pensamento de: "Nossa, mas o que que eu estou fazendo de errado? Qual é o problema comigo? Qual é o problema com meu bebê? Por que que a amamentação não está saindo do jeito certo? Por que que meu bebê não sabe mamar?", né. Então, essa mulher acaba se frustrando. No meio dessa frustração, essa mulher vai começando a ficar muito emotiva, ou às vezes vai começando a querer desistir da amamentação por conta da dificuldade. Então, ela vai tendo essas dificuldades aí, né, que são naturais. Então, essa mulher, ela precisa estar emocionalmente bem para que ela consiga produzir o leite e fazer daquele momento de amamentação uma coisa funcional, né? Porque, assim, é muito natural que a gente veja puérperas ali falando: "Ah, não, eu quero amamentar porque amamentar é meu sonho". Tudo bem, mas você tem condições emocionais de amamentar? Que às vezes ela tá ali, assim, não tá dormindo, não tá comendo, fica ali acordada 24 horas e aí fica praticamente dormindo em cima do bebê, porque não tá conseguindo descansar. Então a amamentação acaba virando um terror para ela e para aquele bebê. Então deixa de ser funcional, né? E aí a amamentação perde a essência do que a gente se espera de amamentação para virar uma coisa robótica, uma coisa que só tem aquela funcionalidade nutricional, que ela só vai servir para nutrir aquele bebê. Então a amamentação ela vai muito além disso, né, ela tem esse aspecto psicológico, é uma delícia para a mãe, é uma delícia para o bebê também, é uma ótima forma de criação de vínculo, mas tudo isso quando a amamentação está sendo funcional, né, se a amamentação está sendo um terror, se aquilo está começando a ter esse ar de obrigatoriedade, não funciona. E aí a gente entra naquele ciclo, né? A mulher se frustra, o leite não desce, não adianta ela tomar domperidona, nem água, nem nada, nem chá de não sei o quê, nem coisas de milho, porque o leite não vai descer, emocionalmente ela não tá bem, né? E aí ela fica mais frustrada porque não tá descendo leite, e aí a gente fica naquele ciclo. Então, muitas vezes, as mães elas interrompem a amamentação nesses primeiros meses de vida do bebê, exatamente por conta disso, porque elas não conseguem olhar para o lado emocional delas, né, para a saúde mental delas nesse período de amamentação. De fato, é uma coisa que a gente vê corriqueiramente na amamentação. A gente vê muito frustração, tanto que pode começar, né, desde o parto, mas muitas vezes também no processo, na hora de vai colocar o bebê para mamar, ou um teste da linguinha que deu alterado, e coisas que lê na internet, e aí os palpiteiros de plantão que acaba acontecendo. Então, assim, às vezes a rede de apoio muitas vezes são os avós, que nem você comentou, que é quem está geralmente mais próximo, e muitas vezes esses avós eles já trazem de históricos e coisas, mitos de amamentação das antigas e acaba fazendo uma sobrecarga em cima dessa puérpera e desse pai também. E aí, como que a rede de apoio ela vai influenciar na depressão pós-parto? Ela tem um poder ativo, ela como que funciona na depressão pós-parto esse conjunto da rede de apoio? Então, quando a gente fala de depressão pós-parto, a gente está falando de uma questão crônica, né? Que é, a gente consegue fazer um trabalho preventivo. Não é um trabalho evitativo, não dá para a gente evitar ter depressão pós-parto, mas a gente consegue prevenir, né? A gente consegue ter ferramentas de prevenção. Por quê? Porque a depressão pós-parto, ela não é uma coisa que acontece ali. O bebê nasceu, estou depressiva. Não é assim que acontece. Antes disso, a gente tem o baby blues, né? Que é toda aquela questão hormonal, está relacionada à parte hormonal, aquela queda de hormônio muito brusca, o período de adaptação, muitas vezes a pessoa está ali sem dormir, né? Então, uma coisa vai levando a outra. A depressão pós-parto, pelo contrário, ela pode se desenvolver aí durante todo o primeiro ano de vida do bebê. Então, a gente consegue fazer esse trabalho preventivo, né? Então, a gente vai se atentando a sinais. Ah, eu tô vendo que esse sinal não tá muito legal. Eu tenho sentido dificuldade de criação de vínculo com o meu bebê. Eu tenho me sentido muito triste. Eu tenho perdido o ânimo nas atividades corriqueiras do dia a dia.
Então, a gente consegue ir fazendo algumas intervenções, percebendo essas coisas, que a gente consegue fazer um trabalho preventivo, né? Então, aonde que a rede de apoio aumenta, aguça esse desenvolvimento da depressão pós-parto, né? Quando essa rede de apoio começa a trazer para aquela mulher, para aquela puérpera, uma carga que muitas vezes não precisa, né? Então, é muito natural, por exemplo, a mulher escolher não amamentar por 1 milhão de motivos que seja, e aí a família já mete logo um: "Nossa, mas eu não acredito, isso não é uma mãe, não. Onde já se viu uma mãe que não amamenta o filho? Tem que chamar o conselho tutelar. Que mãe horrorosa é essa?", né? Como você tem coragem de fazer isso com seu filho?". E assim, muitas vezes a gente não entende por que que aquela mulher decidiu não amamentar aquela bebê. Ela tem 1 milhão de motivos, né? Até porque a amamentação, ela é um direito, né? Então a pessoa tem o direito de escolher ou não amamentar. Então, eu já tive pacientes que escolheu não amamentar porque colocou um silicone de 20 mil reais e ela não queria perder o dinheiro dela. Então, assim, essa paciente, caso ela fosse amamentar, ia ser disfuncional, porque ia ter uma obrigatoriedade naquilo ali, né? Então, ela foi adepta à fórmula, tomou, o bebê dela tá vivo, ela também, pronto, vida que segue. Então, quando a gente fala sobre a rede de apoio, e sobre a depressão pós-parto, a gente precisa ter esse feeling, né? De peraí, deixa eu entender também o que que eu espero da minha rede de apoio. Porque quando a família começa a trazer, né, assim, as pessoas mais velhas têm aquelas crenças de que, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, porque esse é o único jeito certo. Aquilo ali vai ficando um fardo, vai virando um fardo. E aí eu não amamento mais meu bebê para uma troca de vínculo, ou para criar afeto, ou porque faz bem para mim e bem para ele também. Eu começo a fazer aquilo ali porque eu sou obrigada. E aí, se eu sou obrigada, aquilo vai perdendo a mágica, né? Vai perdendo a luz. E aí, se vai perdendo a luz, não tem por que eu fazer aquilo. E aí, muitas vezes, a adaptação também de ter um bebê é muito difícil. Porque a gente fala da amamentação, mas tem todo um outro caos acontecendo atrás disso. Tem um bebê que às vezes não dorme, sente cólica, às vezes um casamento que está passando por alguma crise ali nesse período de adaptação. Então, às vezes, as demandas de casa que estão muito latentes e a mudança dos papéis, às vezes a mulher não se reconhece mais no novo corpo dela ou no novo papel que ela está desenvolvendo, desempenhando, por 1 milhão de motivos também. Então, a primeira coisa que vai ser afetada vai ser a amamentação, né? Então, é importante, assim, o ideal é que lá atrás, lá na gestação, a gente consiga combinar com a nossa rede de apoio o que a gente espera deles, né? Olha, durante o período da amamentação, eu espero que vocês me auxiliem nisso, nisso e nisso. Escolher quem vai ser a rede de apoio, porque também nem sempre a rede de apoio vai ser o marido, né? Então, existem mães solos aí, em todos os cantos. Então, combinar com aquela rede de apoio o que se é esperado deles. Olha, eu vou amamentar até 2 anos, então eu espero de vocês que seja feito isso, isso e isso. Ou em algum momento nesse percurso eu mudei de ideia. Olha, eu estou mudando de ideia, então eu espero que vocês me auxiliem nisso, nisso e nisso. E acho que essa comunicação também com a rede de apoio que é muito importante, porque é uma coisa que geralmente não acontece, né? Porque existe toda aquela questão do respeito. Eu não quero desrespeitar a minha avó, a minha mãe, não sei quem, não sei quem. E aí a gente acaba se desrespeitando enquanto a gente respeita esses palpites do outro, né? Ontem, Paloma, aproveitando o gancho do pai, eu bato muito nessa tecla porque é um negócio que eu fico bem, me incomoda de leve. Vamos dizer assim. Ontem a gente conversou um pouco sobre a licença paternidade, que tem por aí existido algumas discussões de aumentar a licença paternidade, a fim de contribuir para o vínculo do pai com essa criança e fazer os auxílios necessários para a mulher. Porque hoje, o máximo que a gente tem assim, de licença maternidade, por lei, é de 5 dias, mas que adianta mais 15, né? Que acrescenta mais 15 dias. E aí, então, no máximo, seriam 20 dias de licença maternidade, e às vezes o pai consegue juntar com férias, às vezes não, então depende muito da empresa. E aí tem se discutido sobre o aumento desse tempo, para ficar mais alguns meses, ainda não tem algo definido, né? E aí ontem a gente discutiu sobre o papel do pai nesse local, porque se a gente pensa
que uma aprovação de licença maternidade por mais tempo, a gente tem o homem mais tempo dentro de casa. E aí, se esse pai ele não está preparado para a paternidade, ele vai ser mais um peso para essa mulher que acabou de ganhar o neném, e aí é mais uma coisa que tem dentro de casa para poder lidar. Ou aquele pai que sabe qual é o papel dele e, e ele vai ter uma contribuição. Aí eu queria que você comentasse assim, qual o papel do pai, qual a função do pai que ele vai ter se a gente, por exemplo, conseguisse que uma licença maternidade de mais tempo do que é hoje. Então, o que a gente deveria esperar desse pai de forma a contribuir com a paternidade desse bebê e como marido, como chefe de família. Seu microfone está desligado, Paloma. Perdão. O sucesso da maternidade e da amamentação, ele não é uma responsabilidade que é exclusiva da mãe, né? Então, uma mãe sozinha vai conseguir fazer isso aqui? Talvez ela consiga, mas vai ser desafiador, né? Por quê? Vamos falar dentro de uma rotina de RN, né? O que que acontece? O bebê mama, aí ele precisa arrotar, aí depois que ele arrota, ele vai para o berço, aí a mulher precisa comer, descansa ali 20 minutos no máximo, né? Porque aí precisa começar a preparação para a próxima mamada, que é em 3 horas. Então, quando ela termina de amamentar esse bebê, botar esse bebê para rotar, muitas vezes o bebê faz xixi ou faz cocô, então precisa ser trocado também. E aí o processo, né, de massagem, ordenha, não sei o quê, não sei o quê. Quando vai ver, já é hora do bebê mamar de novo. Então, nos primeiros dias da chegada daquele bebê, principalmente enquanto ele ainda é RN, aquela mulher ela fica basicamente exclusiva para alimentar aquele neném. Ela não tem tempo para fazer outra coisa, né? E aí, o que que acontece? Os pais voltam a trabalhar em 5 dias. Tem muitas famílias que a única rede de apoio que aquela mãe e aquele bebê vai ter vai ser o pai. E aí, como é que a gente faz? Como é que fica a mãe sozinha com o recém-nascido em casa, com o pai trabalhando? Então, esse papel de pai, né, principalmente o papel do pai auxiliando na amamentação, é uma coisa que socialmente a gente não entrega para os homens, né? A gente não é ensinado a falar para os homens, olha só, eu preciso que você me auxilie aqui na amamentação. Ah, como? Porque a gente acha que é papel da mulher. Não tem como eu fazer nada, o peito é dela, não tem como eu fazer outra coisa, né? Mas tem sim, a gente precisa começar a fazer aquela mulher se sentir respeitada, se sentir cuidada, né? Porque para uma mulher que está amamentando, a melhor coisa que a gente pode oferecer para ela é cuidado, né? É muitas vezes a gente preparar ali uma comida para aquela mulher, para que ela consiga se alimentar enquanto ela está alimentando aquele neném, ou muitas vezes a gente conseguir preparar um ambiente propício para aquilo ali também, né? Seja uma água quente, seja um aroma, seja uma luz ambiente, enfim. Mas preparar para que aquela mulher ela sinta que o processo dela está sendo respeitado também. Uma mulher estressada, uma mulher cansada, uma mulher com privação de sono, uma mulher cheia de coisas acontecendo, ela não vai conseguir amamentar. Porque não vai descer leite, porque ela não vai ter clima, porque ela não vai querer. Então, o leite ele é produzido pelo nosso corpo, mas ele também é produzido pela nossa alma, né? Quando ela se sente acolhida. Então, quando aquela mulher é acolhida, o corpo dela funciona melhor. E aí, o papel do pai, na verdade, é justamente esse, né? Então, seria ali, vamos lá, a mãe amamentou aquele bebê, o pai fica responsável pelas outras coisas, para que ela consiga se preparar para a próxima amamentação, né? Então, seja botar aquele bebê para rotar, fazer as trocas se for necessário, né? Botar aquele neném para dormir, ninar ele até ele dormir, para que aquela mulher consiga, nesse meio tempo, curtíssimo, né? De 2 horas aí, mais ou menos, ela consiga se preparar para a próxima mamada. Então, assim, eu acredito que seja extremamente necessária e importante essa prorrogação da licença paternidade, né? Apesar de precisar ser muito estudada, mas eu acho que nesse processo de amamentação, assim, se a gente tivesse pais em casa por mais tempo e pais que ajudam, eu acredito que a efetividade da amamentação seria muito maior. A aderência da amamentação seria muito maior. Porque a gente vê muitas demandas das mães falando, ai, eu saí da amamentação para ir para a fórmula porque eu estava sozinha em casa
e aí não tinha ninguém para cuidar da casa, para fazer a comida, para lavar roupa, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, o papel do pai seria exatamente esse, auxiliar essa mãe, cuidar dessa mãe também, né? Porque com a chegada de um bebê, aquela mãe esquece que ela precisa ser cuidada também, para que essa mãe consiga estar com mínimas condições de ficar com aquele bebê na hora da amamentação, né? E não fazer aquilo se tornar uma coisa extremamente robótica. Sim. E aí, Paloma, assustei o bichinho. E aí, uma coisa que eu li recentemente, tá? É sobre, não sei se você já ouviu falar, Mom Brain, que é cabeça, como é que é? Cérebro de mãe, que é um tempo assim da gestação da mulher que a memória vai com Deus. E aí você acha que pelo que eu li tal sobre esse assunto, ele fala que tem influência hormonal, né? Faz parte do processo do puerpério e tal, mas existe muita influência emocional. Aí você acha que uma puérpera que passa por mais desafios, mais dificuldades, esse mommy brain, ele vem com uma potência maior, ele tem algum tipo de influência, ou esse estresse que ela pode ter acaba não tendo tanta influência, é mais por outros motivos que acaba acontecendo essa memória. A gente sabe que isso já é conhecido, né? Que dizem que o cérebro da mulher diminui, que ele é focado mais uma coisa do que outra, tal. Mas eu mesma lembrando até de meu puerpério anterior, que eu só lembro vendo vídeo, foto, e eu só lembro da criança a partir dos 6 meses. Antes disso é o que me contam. Embora eu tenha passado por todo aquele momento, a pessoa comenta, lembra, não sei o que, eu não lembro. Assim, além de todo esse aspecto fisiológico da situação, eu acredito que tenha muita interferência emocional, sim. Porque o que acontece? A nossa memória tende a focar em coisas que são mais latentes. Como assim? Você vai trabalhar, você precisa pegar a sua marmita, só que você vai ter uma reunião muito importante no seu trabalho e está tirando seu sono. O que é mais importante nessa situação? A reunião? É natural que você esqueça a marmita. Porque o seu cérebro ele começa a funcionar ali, ó, 100% para aquela coisa que tem importância, para aquela coisa que está mais latente. Todas as outras coisas que não forem tão importantes, ou que no momento que você esteja vivendo não tenha. Não seja aquela coisa que tira o seu sono, né? Não seja aquela coisa assim, top 1 lista de coisas que eu preciso fazer imediatamente. Todas essas coisas que não têm essa devida importância, vai fazer com que o nosso cérebro não foque nelas, né? Então a gente vai focando em outras coisas, e aí essas pequenas coisas vão dando espaço para coisas maiores. Então, essa experiência, por exemplo, que você falou do seu puerpério que você não lembra, né? Mas alguma coisa você lembra. Talvez o quanto foi difícil, talvez o período de adaptação, talvez, enfim, ficar com 2 bebês em casa, alguma coisa você lembra. É só puxar na memória. Porque é isso, essas coisas estavam tão latentes que elas estavam tomando de conta de todo momento que você estava vivendo. Então, tem esse aspecto emocional, né? Exatamente por conta disso, porque a gente vai focar nossa atenção no que é mais importante naquele momento. E aí, às vezes, a gente não vai querer olhar para essas coisas pequenas, porque elas vão gerar muitas emoções, né? Vai gerar sentimento de culpa, frustração, tristeza, às vezes apatia, às vezes dúvida, confusão, vão gerar muitas coisas. E aí, muitas vezes, as mulheres vão optar não olhar para essas coisas. Não de forma consciente, na maior parte das vezes é de forma inconsciente mesmo. Mas é muito melhor estar focada em coisas que estão tirando o meu sossego naquele momento, do que eu olhar para essas pequenas coisas que vão me gerar muitas emoções. Sabe aquela história de que a ignorância é uma virtude? É mais ou menos isso, porque a partir do momento que você começa a ter consciência de alguma coisa, aquilo te cobra uma decisão, né? Então, se eu tenho consciência de que eu acho que estou falhando em X coisa dentro da maternidade, aquilo ali vai te cobrar uma decisão. E é isso, vai continuar fazendo isso, você vai mudar. Só que muitas vezes as mulheres, né, principalmente nesse momento de puerpério, que é um período de vulnerabilidade muito maior,
elas não estão com muitas ferramentas para enfrentar aquelas coisas, né? Nem ferramentas cognitivas e nem ferramentas emocionais. Então, elas preferem olhar para outras situações, outras circunstâncias que têm mais importância. E aí, consequentemente, a gente tem aí essa memória da mãe, né? Entendi. E aí, uma coisa que você estava falando da vulnerabilidade, aí me lembrou da primeira palestra que a gente teve na semana, com a Suelen, que a gente conversou sobre a amamentação como justiça social, como aquele para aquelas mulheres que passam mais, elas têm mais vulnerabilidade. Então, questões indígenas, mulheres que têm menos condições, que nem você comentou no início, mães solos, muitas vezes acabou, não foi planejado aquele bebê, e aí ela precisa passar pela amamentação. E aí, acredito eu, talvez, não sei, o tema a gente puxa muito, né, dessa semana de amamentação, a gente fala muito sobre a amamentação como um ato ecológico. E aí, essas mães de extrema vulnerabilidade, a gente pensando na parte ecológica e tal, a gente imagina que o ideal é que não utilize fórmula. A amamentação é barata, ela está disponível ali para a hora que o bebê quiser e tal, mas aí de que forma influencia, as emoções vão influenciar nessa amamentação. Então, essa mãe, muitas vezes, autônoma, que nem a gente comentou ontem também, o que você pode contribuir em relação a isso? Então, eu acho que essa questão da vulnerabilidade, todas as mulheres no puerpério estão vulneráveis. Ponto, esse é um fato. Mas eu acho que quando a gente fala sobre a vulnerabilidade social, é uma linha muito tênue. Porque é isso, assim, muitas mães acabam optando pelo aleitamento materno exatamente por ser barato, né? Então, é barato, a gente sabe que fórmula é uma fortuna, então as mães acabam optando pelo aleitamento materno por ser uma coisa barata. Só que muitas vezes, aquela mulher ela vai ter algumas limitações que vai fazer aquele leite dela ficar um pouco menos nutritivo para aquele bebê. Por exemplo, Menos quantidade, né? acho que nem menos quantidade, mas falando no quesito nutricional mesmo, sabe? Às vezes é uma mulher que faz uso de alguma medicação que não é compatível com a amamentação. Às vezes é uma mulher que fuma, ou que faz uso de drogas, ou que bebe, ou enfim. Às vezes é uma mulher que ela tá com alguma doença ali, autoimune, ou enfim, alguma coisa que pode passar para Deixa de aquele bebê. ser saudável, né? Aquela amamentação. Deixa de ser saudável. Então, a gente vê muito na rede pública, por exemplo, mulheres, principalmente adolescentes, né, que às vezes não fez pré-natal, então não sabe, por exemplo, sobre doenças de IST, não sabe de nada daquilo, e aí vai lá, quando o bebê nasce, coloca o bebê no peito, então acaba contaminando aquele bebê. Porque a gente sabe que tem muitas doenças que não são compatíveis com a amamentação também, ou que precisam uma intervenção médica ali, né? Por exemplo, a sífilis, ela precisa de uma intervenção médica antes de você botar aquele bebê no peito, para você proteger aquele bebê. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade social, eu acho que a gente tem essa linha muito tênue, né? Porque a gente entende a importância do aleitamento materno, mas tem muitas pessoas que não têm condições de proporcionar para aquele bebê um aleitamento funcional, né? Um aleitamento que de fato vai ser nutritivo e vai ser bom para o desenvolvimento daquele bebê. Então, além do fato de que muitas vezes, quando a gente fala sobre essa vulnerabilidade social, a gente também fala de pessoas que têm limitações cognitivas mesmo, né? Você falou dessa parte emocional, da vulnerabilidade social. Então, tem muitas pessoas que elas têm uma limitação cognitiva tão grande, não necessariamente um transtorno psiquiátrico ou algum atraso cognitivo, mas limitação mesmo. Às vezes, a vida daquela pessoa biopsicossocialmente falando, é tão difícil que ela não consegue olhar para outras coisas, ela não tem essa visão de mundo, né? De, olha, vamos olhar para as emoções, o que que são as emoções, né? Quando que você está se sentindo triste, quando que você está se sentindo assim. Então, muitas dessas pessoas acabam fazendo essa questão da amamentação por obrigação, porque elas acham que a lei da vida é assim,
né? O bebê nasce, ele precisa mamar no peito. Pronto, não tem outra opção. Porque é como se elas não enxergassem que existem outras opções, né? Então, fora que tem muitas mulheres que não conseguem fazer o acompanhamento correto do pré-natal, não conseguem, muitas vezes, ali depois do nascimento do bebê, precisa se tomar algumas vitaminas também, né? E aí muitas mulheres não conseguem não ter acesso a essas vitaminas. Então, como Estado e como governo, como Estado e governo sendo, na verdade, uma rede de apoio também para essa mulher, seria esse o papel do Estado, né? De ofertar para essas mulheres uma gestação segura, uma amamentação segura, um puerpério seguro, né? Para que seja funcional para ele, para aquele bebê. Mas essa questão de vulnerabilidade social, ela traz muito esse questionamento desse outro lado, né? Do que é direito dessa mulher. Porque muitas vezes elas não têm acesso a isso, elas não sabem o que é direito delas, né? Então, um exemplo disso é aquele direito do tempo de descanso quando a mulher é lactante no trabalho. Uhum, sei. Muitas mulheres não sabem disso. Então, assim, elas acham que é só durante o período da licença maternidade. Elas acabam não sabendo que no retorno para o trabalho, enquanto você estiver amamentando seu bebê, pode ser 2, 3, 5, 10 anos, enquanto você for lactante, você pode tirar o seu tempo ali de ordenha, no caso, né? Então e tem várias Uhum, formas de tirar esse tempo. Pode ser na hora do almoço, pode ser na hora do lanche da tarde, ou você pode adiar ele para o final do dia e sair mais tarde, mais cedo do trabalho. Então são coisas que as mulheres não têm acesso, né? Porque é isso, assim, são coisas que deveriam talvez serem ensinadas e explicadas ali dentro do pré-natal, né? Que é, na teoria, é o que a gente vê que as mulheres gestantes mais fazem, né? Tem uma boa aderência. Então, deveria ser orientado ali no pré-natal e que não é. Então, essa vulnerabilidade social, ela traz muito disso, assim, do que é direito também dessa mulher, né? O que ela precisa fazer, o que é dever dessa mulher como lactante também. uhum. Ah, muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir, que a gente não comentou? Você acha que é importante falar? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a não obrigatoriedade da amamentação, né? Porque, assim, Uhum, pegando o gancho aí desse tema anterior, tem muitas mulheres que optam por não amamentar, por 1 milhão de motivos, né? Porque não quer, porque é gatilho para alguma coisa, porque não tá afim, porque botou silicone, por qualquer motivo que seja. E aí a gente também tem que lembrar que, por mais que a gente entenda a importância e a necessidade da amamentação, por mais que seja uma luta diária, que a gente está ali lutando para que essa mulher amamente, né, para que esse bebê tenha essa nutrição de ouro, né, do agosto dourado aí, mas a mulher ela não é menos mãe porque ela escolhe não amamentar, né? Muito pelo contrário. Tem muitas mulheres que se tornam mais mães quando elas entendem que elas têm uma limitação com a amamentação, que aquilo ali não tá legal para elas e para aquele bebê, e elas conseguem ofertar uma outra forma de convivência para aquele bebê, né? Então, outras formas de vínculo. A gente sabe que a amamentação ela está muito relacionada ao vínculo da mãe com o bebê, que é aquele momento de aconchego, de olho no olho. Só que existem outras formas de afeto, né? Então, os bebês eles não vão amar menos as mães porque ela não amamentou. Muito pelo contrário. Dentro da psicologia, a gente fala que até mais ou menos os 2 anos de idade, que é quando aquele bebê ainda mama, ele não ama a mãe dele, né? A mãe dele, ela é um objeto de amor. Como assim objeto de amor? Ela é um ser humano que atende às necessidades fisiológicas dele. Apenas. É tipo empregada, né? Então, é claro que o bebê não tem discernimento para enxergar desse jeito, mas essa é a percepção que ele tem. Como assim? Eu sinto alguma coisa na minha barriga, que é a fome, e aí vem essa pessoa e faz isso passar. Ótimo. Ou às vezes eu faço um cocôzinho na fralda, aquilo me incomoda, vem essa pessoa e me limpa e tira aquilo dali. Então, o bebê ele vai começando a amar essa mãe, né? Ter esse sentimento de amor depois dos 2 anos. Antes disso, a mãe é só um objeto de amor, só um mercado para ele, praticamente, né? Uma babá. Então, é muito importante a amamentação, assim, é muito necessária, é uma delícia, né?
é uma ótima forma de criar esse vínculo com aquele bebê, mas não é a única forma. Então, a gente precisa que a amamentação aconteça quando ela for funcional para todo mundo. Quando ela for legal para aquele bebê, quando ela for legal para aquela mãe, quando aquela família não esteja em sofrimento em prol disso. Porque tem muitas mães que querem a qualquer custo amamentar. E aí a criança fica ali, se esgoelando de chorar, não consegue pegar peito por qualquer motivo que seja, e a criança perde peso, fica desnutrida, tem um monte de intercorrência clínica, exatamente porque essa mãe quer a qualquer custo dar peito para aquele bebê. Aí a mãe tá sem dormir, tá sem comer, tá todo mundo estressado. Chega uma hora que não é funcional, né? Muito pelo contrário, a gente está causando muito mais sofrimento para aquele bebê, tentando obrigar ele a mamar, e muito mais sofrimento para a gente, tentando obrigar a gente a amamentar, do que se a gente muitas vezes abre mão disso, né? Algumas pessoas, não algumas, todas as pessoas vão ter limitações. Algumas mães vão ter limitações com a amamentação. Então, eu acredito que a amamentação ela é linda, ela é maravilhosa, mas quando ela é funcional, quando ela é saudável para todo mundo. A amamentação a qualquer custo não é bom, né? Justamente por conta disso, porque a gente cria um limbo de sofrimento. Sofre todo mundo e aí depois fica todo mundo traumatizado com a amamentação, né? Aí as pessoas ficam, ai, a minha amamentação foi horrível, horrível, horrível. Calma, mas você foi respeitada nesse processo de amamentação? Você se respeitou também nesse processo de amamentação? Que a gente fala muito que as outras pessoas respeitam a puérpera no processo de amamentação, mas muitas vezes ela mesma se desrespeita, né? Ela mesma vai começando a quebrar os próprios limites em prol daquilo dali. Então, acho que é muito importante, assim, a gente ir com o coração aberto, né, para esse processo de amamentação e com a cabeça aberta também, de que tudo bem, a gente vai tentar até onde for bom para mim, até onde for bom para o meu bebê, mas que o meu bebê ele vai ter algumas necessidades que vão precisar ser cumpridas. E se a minha amamentação não está conseguindo cumprir aquilo ali, eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção, né? Seja amamentação mista ou seja qualquer outra coisa. Então a gente luta pelo agosto dourado, né? Mas desde que seja funcional para todo mundo. Não adianta também a gente querer uma coisa a qualquer custo e essas mulheres sofrerem o tempo inteiro e esses bebês também, né? Eu falo muito disso quando eu vou fazer algum atendimento e tal. Assim, a puérpera ali, você quer amamentar? Quero. Então, eu vou com você tentar todas as formas possíveis, todas as técnicas que eu conheço, de toda forma ali, a gente conseguir fazer essa amamentação. Mas, como eu tenho uma fonoaudióloga que eu gosto muito, que ela fala, eu apoio a amamentação possível. Se aquilo dali é possível, seja anatomicamente da mulher, do bebê, psicologicamente, fisiologicamente, porque às vezes aquela mulher tem, às vezes, um problema metabólico ali, um hipotireoidismo, por exemplo, que a produção de leite ela é mais difícil, pode ser que ela não consiga produzir leite suficiente e tenha essa necessidade de uma produção mista ou uma cirurgia prévia, né, um histórico de cirurgia na mama que dificulte. Então, assim, é entender onde nós estamos nesse processo de amamentação, onde essa mulher está, jogar as cartas na mesa, mostrar qual a real situação, dar a real, falar assim, ó, é possível? Porque para Deus nada é impossível. Mas a gente entende que aqui existem tais limitações e tais desafios. Não vai ser fácil e a gente vai junto, eu vou junto contigo até onde você der conta. Quando você falar para mim que não dá mais conta, não dá mais conta. Então, tudo bem, a gente vai pensar em outras formas de nutrir essa criança. E que nem você comentou, não é a única forma de fazer vínculo. Eu sou uma profissional que detesta radicalismos. Eu detesto radicalismos porque ele entra muito na omissão e na mentira como forma de proteção dessa mulher. Então, ela vai falar, eu vou perguntar se ela está oferecendo chupeta. Ela vai falar que não. Ela está com medo do meu julgamento e do eu profissional vou falar do que é que ela está oferecendo chupeta. É muito melhor eu mostrar para ela o que a chupeta causa e que o problema da chupeta existem sim bebês. Você deu chupeta uma vez e já era,
Mas a grande maioria dos bebês, a gente tem a questão de intensidade e frequência. A mesma coisa para os bicos artificiais. A gente precisa mostrar para a mãe a forma, ela precisa da chupeta, que às vezes a chupeta é a rede de apoio dela, porque ela está ali sozinha, está a criança esgoelando. Cara, eu preciso comer em silêncio. É a chupetinha ali, 5 minutos. Tipo, 5 minutos vai dar um desmame precoce? Não vai causar um desmame precoce. E vai me trazer paz. Eu vou conseguir me alimentar quieta, num silêncio, porque aquele excesso de estímulos sensoriais para a mulher, que dali também acaba com a gente. Então, às vezes, um silênciozinho ali, 5 minutos de silêncio, é o que dá para recuperar a gente, a ter disposição para mais para frente a gente dar conta dessa amamentação que demanda muito. Então, mamadeira. Essa mãe precisa dormir, ela precisa descansar de tarde, ela vai fazer uma ordenha dela. O marido, o pai, fala: eu não vou oferecer copo. Eu não gosto, não consigo, para mim não funciona. A forma que tem ali é a mamadeira, e ele vai ofertar a mamadeira. Eu, quanto profissional da amamentação, assim, se eu disser, não vai ofertar mamadeira, eles vão ofertar mamadeira. E eles vão escolher qualquer mamadeira, a que tiver mais barato na farmácia. Então, meu papel, quanto profissional da amamentação, não vai ser julgar essa família por essa escolha. O pai não quer oferecer copinho, você vai oferecer mamadeira? Então, vamos ver qual é a mamadeira mais apropriada para aquele bebê. E não é uma regra, eu não posso dizer que a marca X é sempre a melhor. Depende da sucção desse bebê, depende da idade gestacional que esse bebê nasceu, depende de quantos meses ele está agora, depende de muita coisa. Então, é melhor e é mais seguro eles terem uma indicação e uma orientação profissional de como ele vai ser feito. Até mesmo quando essa mulher voltar ao trabalho. O leite materno, meu marido fala que eu faço ordenhas, às vezes, para poder sair de casa. Ele acha um saco ter que oferecer leite materno, porque leite materno requer cuidados no manuseio, uma higienização impecável. Aquele leite, ele estraga, ele perde nutrientes com muita facilidade. Ele é um organismo vivo, então você tem que ter cuidados a mais do que seria com uma fórmula de eu virar o pozinho dentro da água ali e pronto. Ele tem cuidados diferenciados. Então, ele fala assim, eu fico, tenha o leite ali, mas tente não demorar para eu não precisar ofertar esse leite. Hoje mesmo eu saí, ele falou assim, você está chegando? Tô quase. Ele, então eu vou enganar a hora misa aqui mais um pouquinho para eu não precisar oferecer o leite, porque vai ter que botar no banho-maria, aquela coisa. Então, eu prefiro sempre entender a dinâmica daquela família, entender o que faz sentido para eles, o que é importante, nem que seja a amamentação uma vez por dia. Uma vez por dia, você quer pular a mamada da noite, quer só oferecer o peito para o neném mimir? Então, você vai entender que a sua produção de leite vai cair. Pode ser que esse bebê, 15 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, não queira mais essa mama. Ou ele vai relacionar a mama vazia àquele momento. Então, assim, entender toda a dinâmica que vai acontecer a partir dessa tua escolha. Depois que eu expliquei tudo isso, você acha que faz sentido? Para você, tudo bem dessa forma? Eu acho que dessa forma vai fazer sentido para mim. Então, nós vamos trabalhar para você oferecer a mama uma vez no dia, ou pulando a mamada da noite. Então, a gente vai trabalhar com essa mulher, essa família, tudo de acordo com o que para eles estiver melhor. Sempre mostrando quão importante é a amamentação, quão importante é aquele leite. E que eu tenho visto com alguma frequência, a gente vê muito na internet, é das mulheres que não gostam de amamentar, esse processo está no peito, mas ela vê a importância do leite. Então, muitas vezes elas passam o dia inteiro ordenhando para oferecer o leite na mamadeira. E aí, outra coisa de vínculo que relaciona a mamadeira, né, a perda desse vínculo. Muitas vezes pegam a mamadeira
E aí a gente vê propagandas da Shopee. E negócio para segurar a mamadeira e tu deixar o bebê ali com a mamadeira lá enfiada na boca. Suportes de mamadeira para um bebê de 3 meses mamar sozinho. E a pessoa fica, nossa, que lindo. Não, gente. Esse é o momento da alimentação que o bebê vai fazer troca de olhar, ele vai ter um carinho, ele vai experienciar. Custa você oferecer essa mamadeira, gente, e na mamadeira não leva muito tempo. Uma vez que o bebê já está bem direitinho com a sucção, né? Não, tá sem problemas de sucção, tá tudo direitinho. Essa mamada não dura mais de 10 minutos. Te custa você tirar 10 minutos para segurar o seu bebê, oferecer essa mamadeira, criar esse vínculo, sabe? Ter essa troca, conversar com ele enquanto tá oferecendo. Isso é ser mãe também, isso é ser pai. E aquelas mulheres que muitas vezes precisaram fazer uma mastectomia total, né, em casos de câncer, alguma coisa assim, aí ela vai ser menos do que outras mães, ela não vai ter vínculo. Eu já tive pacientes conversando sobre isso. Eu não posso amamentar, eu não tenho tecido mamário, e eu me preocupo muito, que eu não vou ter vínculo. Claro que você vai ter vínculo. Você não vai fazer só nesse momento. É um momento muito importante, a gente vê que tem estudos que mostram que criam sinapses, tem toda uma ligação assim, importante, mas não é só, não é o único jeito. Existem diversas outras formas. Eu acho que até o contato pele a pele é tão importante quanto isso daí. Eu consigo botar a Aramis até no colo dos irmãos, pequenininho, de 3 anos, de 10 anos, para fazer contato pele a pele, e eles acham isso o máximo. E já é um vínculo que eles vão criando muito importante. Então, assim, a mulher consegue, é possível criar vínculos de outra forma, não vai ser menos mãe, não precisa ficar com esse peso. E a gente, como profissional de saúde, a gente vai contribuir, vai trabalhar para que seja feito tudo que é possível, que estiver ao meu alcance, eu vou trabalhar junto com essa mulher, e a gente vai trabalhar junto de acordo com o que estiver fazendo sentido na dinâmica familiar dela, até o momento que ela disser tá bom, ou a alta profissional, porque já tá tudo certinho. Até porque, Nath, eu acredito que quando a gente faz essa intervenção profissional baseado em medo ou obrigação daquela mãe, que foi o que você trouxe no comecinho da sua fala, a gente promove o desmame precoce. Porque é isso, assim, essa mulher vai fazer as coisas errado, essa família vai fazer as coisas errado, né, de forma disfuncional, ou a história da mamadeira vai comprar qualquer uma que tiver na farmácia, no mercado, vai comprar qualquer uma, ou às vezes não vai ter tempo, vai falar, isso aqui é um saco, eu tô dando conta, não vou mexer com isso. Então, isso também promove esse desmame precoce, né? Então, enquanto profissional, eu acredito que esse é o nosso trabalho, assim, porque se a gente quer promover o aleitamento, a gente também precisa promover o cuidado a quem está amamentando, né? Então, a gente precisa nutrir aquela mãe, aquela puérpera com afeto, com respeito, com amor, com carinho, porque assim a gente consegue vestir a camisa mesmo do agosto dourado, né? Que aí a gente passa a adorar não apenas o leite, mas aquele cuidado também, aquele olhar, aquela escuta para aquela mãe, aquele respeito, né? Da gente falar, tá tudo bem a sua escolha, se você quer dar peito só uma vez por dia, ok, a gente vai organizar isso. Ou se você não quer dar peito hora nenhuma e você quer ordenhar ali o dia inteiro, ordenhar 3, 4 vezes por dia para oferecer o seu leite para aquele bebê, tudo bem, vamos te ensinar a fazer isso de uma forma que seja legal, né? De uma forma que você consiga é, fazer da forma correta, da forma funcional, né? Então, o manuseio, o armazenamento, a preparação para dar para aquele bebê também, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, enquanto profissional, que amamentar é um direito, né? Mas que ser amparada, aquela mulher ser amparada, aquele bebê ser amparado durante esse processo, é um dever nosso, enquanto sociedade, enquanto profissional, né? Então, é o direito dela fazer aquilo ali. E assim como todos os direitos, eles precisam de suporte, né? Isso. Tá ótimo, Paloma. Muitíssimo obrigada por participar. A gente se vê mais no Instagram. Quem assistir depois, a gente vai deixar gravado, vai colocar na plataforma, a gente deve colocar lá no YouTube. E aí, quiserem mandar mensagens, perguntas, qualquer coisa, depois a gente direciona para a Paloma responde.
Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.